Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós aqui, com cada um dos nossos amados irmãos que nos acompanham através da internet, espalhado aí pelo Brasil, pelo mundo. Que o Senhor possa, com o seu Espírito, ungir as nossas mentes, para que a gente possa compreender a sua mensagem, a sua palavra, o que Ele tem para nós hoje. Hoje, meus amados, inspirado ou motivado, por uma pergunta que me foi feita pelo nosso irmão Francisco Félix, eu resolvi trazer um estudo mais aprofundado sobre a questão do livrinho, o livrinho. O que significa aquilo? O que o Senhor quer transmitir para o seu povo numa visão simbólica tão emblemática, principalmente para o tempo do fim. Uma mensagem que nos chama muita atenção. Essa visão, ela praticamente é duplicada. Ela acontece lá no Antigo Testamento com o profeta Ezequiel e ela se repete no Novo Testamento, com o apóstolo João, lá no Apocalipse, com pequenas diferenças, obviamente, mas o conteúdo principal é o mesmo e a mensagem principal é a mesma, a mesma advertência, o mesmo apelo, a mesma orientação do caminho que deve ser tomado, tudo é o mesmo. Então, portanto, hoje a gente vai ver um livrinho, um evangelho simples. Esse termo aí eu trouxe propositalmente porque é o texto utilizado no livro do Apocalipse, lá no capítulo 10. Um livrinho, um livro pequeno. Dá até para entender que seja algo no diminutivo, Um livrinho. Quando a gente fala assim, um povozinho, Lá no Antigo Testamento não fala? O povozinho de Jacó, o vermezinho lá de... Não tem isso aqui? É nesse sentido, diminutivo, mostrando a simplicidade, a humildade ou a pequenez daquilo. Então, um livrinho. Vamos então para o nosso estudo de hoje à noite. Alimentar-se da palavra de Deus é mais do que ler e ouvir, é permitir que ela penetre o coração e nutra a alma. Assim como o profeta Ezequiel experimentou a doçura do rolo aí é livro, um papiro que antigamente era em rolo, a doçura do rolo que lhe foi dado, quem se aprofunda nas escrituras descobre que a verdade divina alimenta e fortalece. A palavra é pão para os famintos e mel para os que desejam sabedoria. Ela é doce ao paladar espiritual, até quando confronta e corrige. Esse alimento nos dá vida, direção e intimidade com o próprio Deus. E é isso que a gente vai ver hoje, buscando aqui na palavra de Deus. Vamos partir então aqui para o texto base, que eu escolhi aqui o texto lá de Ezequiel, já para a gente partir ali do princípio, quando em Ezequiel, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, ele diz assim: E ele me disse, filho do homem, coma este rolo, ou, na nossa linguagem de hoje, coma este livro, porque antigamente os livros eram em rolo, lembre que era em papiro, Coma este rolo, depois de você comer, vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou, filho do homem, coma este rolo que eu estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel. Essa é o princípio, é o início da visão, Que isso aí não aconteceu literalmente. Ezequiel não comeu, não mastigou papiro, não.
Isso era na visão. Assim como também no Apocalipse, isso era numa visão. Ok? Numa visão. Deixar bem claro isso, porque as pessoas às vezes leem, dão uma literalidade ao texto e acham que realmente ele comeu o livro, né? Pois bem, isso não aconteceu. Então veja que Ezequiel, em espírito, teve uma visão. E nessa visão, o anjo do Senhor vai dizer para ele assim: ô filho do homem. Inclusive, esse termo, filho do homem, chamado Ezequiel, é uma clara tipologia que apontava para Cristo, né? É mais um título, mais um codinome que nos chama a atenção para o Messias. Então, meus amados, a voz que vinha da parte de Deus através do seu mensageiro diz: ô filho do homem, coma este rolo, né? Depois que você comer, vá falar. Ora, falar o quê? Veja bem que há uma mensagem implícita espiritual aqui. Porque o Senhor teria que ter dito: ó, coma este rolo e vá falar para o povo de Israel: olha como esse rolo é doce como mel. Não foi isso que Deus mandou dizer. Isso é uma conclusão que na visão ele sente esse sabor. Então o texto já está mostrando claramente: coma este livro e você vai falar para Israel o que você entendeu. Logo, o comer aqui não tem nada a ver com o paladar. O comer aqui tem a ver com o ruminar no pensamento as palavras que estão sendo lidas e compreendidas. Isso é o comer. Na tipologia e na linguagem simbólica que enriquece aqui a profecia. Comer significa entender, examinar as escrituras. Nesse caso aqui, aquele rolo que o Senhor estava dando, aquele livro, ele precisava ler, examinar, entender, para depois que ele comesse, ele fosse para falar à nação de Israel o que ele havia entendido naquele livro que vinha da parte do Senhor. E ele diz bem claro aqui, ó. Veja aqui, antes dele receber o livro para comer, ele abriu a boca. Ora, não é necessário. O texto era para dizer aqui o seguinte, Eva. O texto é para dizer o seguinte: eu estendi a mão, ele me entregou o livro, e eu levei o livro à boca e dei a primeira mordida. Ele não diz isso. Ele abriu a boca para que o anjo colocasse dentro da boca dele o livro. Como um pai que dá de comer a um filho pequeno, pega a colher e coloca na boca dele. Ele diz bem claro: eu abri a boca e ele me deu o rolo. O Senhor deu de comer na boca, como quem dá de comer a um filho pequeno. E Ezequiel começa a se alimentar, recebendo daquele livro, que é uma alimentação que vem direto de Deus, porque é o mensageiro de Deus que está trazendo aquela comida, que está trazendo aquele alimento espiritual para Ezequiel. Ó, e aí ele acrescentou: coma esse rolo que eu estou dando, mas não coma para experimentar. Como a gente faz em algum lugar que a gente faz uma festa e tal, e a gente só dá um beliscão ali, né? Come um pouquinho e tal. Não. Aqui você vai comer até, como diz aqui no Nordeste, até encher o bucho. Não é aqui, não diz assim no Nordeste? Não fala aqui? Até encher a barriga, até encher o estômago. Você vai comer até você vai comer o livro todo. Você tem que entender o livro todo. E aqui nós temos uma mensagem implícita de Deus para todos os seus filhos. Nós precisamos nos alimentar de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia, porque Deus quer que a gente viva de estômago cheio, de mente cheia da sua palavra o tempo todo, sempre saciado do conhecimento dele. Essa é a grande mensagem que nós encontramos aqui no início do livro de Ezequiel. Deus não quer os filhos dele passando fome. Pode até passar fome de jejum, o feijão e o arroz, mas a palavra dele, que é doce como o mel, nós temos que comer e nos saciar. Portanto, vamos então nos aprofundar nessa questão. Palavra
nas Escrituras é igual a alimento. Justamente porque a mesma palavra de Deus, a mesma Bíblia, que ela enche-nos com esses símbolos, com esses tipos, com essa linguagem metáfora, em parábolas, com esses enigmas. A mesma palavra que dá o símbolo é a mesma palavra que mostra o que significa aquele símbolo. Então a própria Bíblia, ela é quem desvenda as próprias palavras que ela está colocando. A Bíblia, ela não é um jogo que desafia a inteligência do homem, como a gente vê nos filmes de Hollywood. As pessoas tentando decifrar com a sua inteligência, com o seu conhecimento cultural, de história, de geografia, de conhecimentos gerais, para descobrir o mapa do tesouro. Não é assim. As Escrituras Sagradas, escrita por 40 homens, o Senhor dá um símbolo a um homem e na boca de outro homem ele dá o significado. Ou ele dá antes, ou ele dá depois. A maioria dos significados estão antes. A maioria deles estão antes. E o Senhor faz questão de mostrar tudo isso para que o homem não comece a interpretar profecias bíblicas da sua própria cabeça, colocando a sua própria ideia, que é o que virou uma febre hoje na internet, né? O Donald Trump não pode pegar um papel e assinar qualquer coisa que está cumprindo a profecia. O Benjamin Netanyahu, o premier lá de Israel, primeiro-ministro, não pode falar, está cumprindo a profecia. Meus amados, não é bem assim não. Vamos ter calma, né? Vamos para as Escrituras. Não são sinais nos jornais, não são sinais na mídia. Tem que ir para as Escrituras, para que nós tenhamos certeza daquilo que fala e que os nossos pés estejam no caminho firme. Cuidado aí que tem muita areia movediça. Então, palavra é igual a alimento. O que é que a própria Bíblia diz no livro de Deuteronômio? Deuteronômio 8, versículo 3 diz assim, ó. Assim, Deus os humilhou e deixou passar fome. Deus pegou o povo dele, levou lá para o deserto, os humilhou, deixou passar fome. Quando Deus deixa passar fome, ele não quer matar ninguém. Ninguém morreu de fome. Passar fome é deixar 1, 2 dias sem comer, não faz mal para ninguém. 2, 3 dias sem comer, se a gente ficar, vai fazer bem à nossa saúde. O corpo vai começar a desintoxicar de muitas coisas ruins. Nunca foi mal você passar 2, 3 dias de fome, não. E o Senhor levou o povo e fez passar fome. Não para que eles tivessem saúde, mas não somente por isso, mas porque o Senhor queria ensinar com a fome. E ele diz, mas depois desse teste, Deus os sustentou com um maná, um pão delicioso que tinha sabor de mel, que é do céu. Do céu. Que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Vocês nunca tinham experimentado o maná. Vocês só experimentaram quando foram para o deserto. Vocês nunca sabiam nem o que era aquilo. Deus fez chover. E vocês comeram pão de mel, né? Para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja que já no livro de Deuteronômio, o Senhor já dizia que aquele maná que desceu do céu era a palavra de Deus, simbolizava a palavra de Deus que descia do céu, porque o que Deus dava como alimento era a sua palavra. E quando Cristo, lá no capítulo 6 de João, ele diz assim, os pais de vocês comeram maná lá no deserto, mas eles morreram. Mas se vocês comerem deste pão que desceu do céu, e Cristo era o quê? A palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 13, vai dizer, eu acho que é 19, verso 13, alguém verifique para mim, por favor, que me confirme só com joia, quem verificar isso, eu acho que é o 19, verso 13 que diz, o nome pelo qual o Cordeiro se chama é a palavra de Deus. Algumas versões falam verbo, mas é incorreto, o termo correto é palavra. Verso 13 é isso? Muito bem.
O próprio Senhor Jesus, ele é chamado de a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 2, 24, né? 1 Coríntios 2, 24 ou 1, 24, hoje a minha memória está falhando. 1 Coríntios 2, 24 vai dizer que Jesus, ele é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Tanto o poder como a sabedoria de Deus se revela na palavra. Olha que maravilha. E aí o verso 30 também vai repetir a mesma coisa praticamente. Então veja, meus amados, aqui, já desde o Antigo Testamento, o Senhor já disse pela boca de Moisés, olha, esse pão que desceu do céu, ele aponta para a palavra de Deus. O pão que desce do céu, Deus está dando o comer físico, mas Ele quer que vocês entendam que vocês precisam se alimentar da palavra dEle. E o alimentar-se da palavra dEle é quando Ele dizia, na sua lei, ame ao seu próximo como a si mesmo. Aí você comia até o estômago estar cheio daquela verdade e agora ia se esforçar para colocar em prática esse mandamento que era amar o próximo como a si mesmo. Isso era se alimentar da palavra de Deus. Era isso que ele queria. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso, ó. Lá na tentação com o diabo, né? O diabo querendo dar um pão com fermento. Não está escrito isso. Estou aqui fazendo aqui uma alusão aqui. Estou fazendo aqui criando aqui uma questão cômica de como o diabo tentou enganar Jesus aqui, né? O diabo queria dar a Jesus um pão com fermento. Aí Jesus fala assim, ei, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas o homem vive de quê? De toda palavra que procede da boca de Deus. Por que Jesus disse que de toda palavra que procede da boca de Deus? Sabe por quê? Porque eu posso chegar aqui, posso abrir uma Bíblia e ler um verso bíblico, depois explicar. E a minha explicação pode não estar 100% com o espírito da mensagem que está lá escrita. E aí a palavra procedeu da minha boca, não foi da boca de Deus. Mas a palavra escrita, quando eu consigo entender a sua mensagem espiritual, aí ela procede da boca de Deus, aí essa alimenta. Essa alimenta o espírito. Essa lhe prepara, é um alimento que Jesus Cristo falou aí, que é para a eternidade. A gente come o alimento, todo dia a gente come, irmão Pedro, e todo dia a gente sente fome. Não tem no mundo quem se sacie nesse mundo. Enquanto estiver vivo, a gente come todo dia. E todo dia está com fome. O corpo não se sacia. Mas esta palavra, a palavra de Deus, a gente come só uma vez. Depois que ela chega no estômago, depois que ela chega na razão, e a gente entende os efeitos dela, nunca mais a gente precisa comer de novo, porque já aprendeu, colocou isso em prática na sua vida, e ela alimentou e nutriu para a eternidade. É desta palavra que Jesus estava falando. Ele jamais ia se contentar com um lanche que Satanás estava oferecendo, quando a palavra de Deus oferecia a Cristo um banquete nutritivo para a eternidade. Jamais ele iria se contentar com isso. Portanto, vamos aqui agora para um livrinho. Um livrinho, uma mensagem simples, né? Livrinho de mensagem simples. Primeiro, no livro do Apocalipse, que é o texto principal que a gente vai trazer hoje aqui, Apocalipse 10, versículo 1 e 2, diz assim, ó. Então ouvi outro... né? Não é ouvir, ele viu com os olhos, né? Então vi outro anjo poderoso que descia do céu, até porque João estava em visão, né? Ele estava envolto numa nuvem. Olha só. Um anjo que desce do céu, irmão Pedro. A palavra anjo aí é mensageiro, viu? Nem sempre a palavra anjo se refere a um ser natural anjo. Apocalipse 14, principalmente nesse livro do Apocalipse, que é um livro todo simbólico. Os 3 anjos de Apocalipse 14 não são anjos. São pessoas que são chamadas de mensageiros, que se alimentaram do céu, uma mensagem do céu, um evangelho do céu, que vai fazer pessoas, seres humanos, pregarem aqui, ok? Então,
Ele estava envolto numa nuvem. Quem é que estava envolto numa nuvem? Se você voltar lá para o livro de Ezequiel, no capítulo 3, você vai ver quem é que estava, quem era esse anjo poderoso, que também estava envolto numa nuvem e que havia um arco, um diadema na sua cabeça, um arco-íris, né? Acima da sua cabeça. Eu só conheço um anjo mensageiro, que tem essa autoridade para falar desse jeito. Só conheço uma pessoa. Eu não vejo outra menção na Bíblia que o Senhor dê esse nível de honra a outro ser. Olha só, sua cabeça. Sua face era como o sol. Só tem um que o rosto brilha como o sol. Está lá no capítulo 1 de Apocalipse. E Moisés foi um tipo dele, quando o rosto de Moisés, que recebeu a palavra de Deus para dar ao povo. Eu não vejo nenhum anjo natural, ser natural, recebendo esse tipo de coisa, não. Mas eu não quero entrar nesse método para dizer quem é esse anjo agora. Isso é um outro estudo. Sua face era como o sol e as suas pernas eram como colunas de fogo. Quem é que lá no capítulo 1 do Apocalipse seus pés estão como latão reluzente, como fogo? E ele segurava um livrinho. O texto aqui não é um livro. O texto lá de Ezequiel está falando de um rolo. Não está falando de um rolinho. Um livrinho pequenininho, um rolo. Está falando de um rolo. Mas aqui está falando, irmão Pedro, de um livrinho. Ou, na linguagem de João, um rolinho. Um livrinho, um rolinho pequenininho. Que estava aberto na sua mão. Que coisa maravilhosa. Veja que este livrinho que está na mão deste mensageiro de Deus, ele está aberto já. Está pronto. Não é 1 quilo de feijão que você compra no supermercado, que você chega em casa, vai limpar, vai catar, né? Limpar, separar ali o estragado do bom, vai colocar de molho um tempo lá na água, né? Para depois cozinhar, não. Já está pronto. Veio pronto, já estava aberto, estava pronto para ler. Irmão Pedro, se fosse um alimento para comer, ele estaria fechado, pronto para o sujeito morder. Não. O livrinho estava aberto. João tinha que comer esse livro aberto. Estava pronto para ser lido, pronto para ser examinado. E que maravilha. Vejam só, ele segurava, o mensageiro segurava um livro, um livrinho. No Apocalipse só encontra uma outra pessoa que segura o livro da mão de Deus, que recebe. É só ele que recebe. O nome dele é o Cordeiro, é Jesus Cristo. Capítulo 5, do versículo 1 até o 6, você vai ver ele lá, o Pai sentado com o livro dos 7 selos, com o rolo dos 7 selos na mão. E Jesus é aquele, o único que podia pegar aquele livro. O texto é claríssimo, capítulo 5 de Apocalipse. Pois bem, continuando o texto aí de Apocalipse, do capítulo 10, agora do versículo 8 em diante, ele vai dizer o seguinte. Por que é que eu pulei do versículo 2 para o 8? Porque nesse inteirinho, há um intervalo, que João fica impactado com a cena, e aí uma voz do céu, quando o livro está aberto, uma voz do céu, com trovões, como voz de muitas águas, igual a de Ezequiel, lá do capítulo 3. E então, aquela voz de 7 trovões, 7 mensagens, 7 trovões, explode ali, João fica impactado, e a voz do céu diz, do céu, não é o anjo, agora é direto do trono, direto de Deus, que diz assim, não escreva o que os 7 trovões disse. Isso vai estar selado até o tempo do fim, até o dia da 7ª trombeta. Da 6ª ou 7ª? 6ª ou 7ª trombeta, agora eu não me lembro. Está aí no capítulo 10. Até os dias da trombeta tal, 6 ou 7, mas que é a 7ª trombeta, que estas palavras serão disseladas, serão quebradas para você entender. O texto é muito claro, é direto. Somente nestes dias, você está nos dias do 7º anjo, né? É que você vai entender. Só naquele dia, esse mistério vai ser desvelado. Então João
foi desautorizado a escrever essa parte, né? Não sei se quando ele voltou da visão ele esqueceu, não sei, mas se ele escutou, ele não podia escrever. Se ele entendeu, não podia escrever isso. Tá bom? Então, continuando. E aí o texto diz assim, ó, depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu. A primeira voz foi do mensageiro de Deus. Agora, a segunda vez é do céu, que dizia assim, vá, pegue o livro de novo, aberto, não é fechado. Livro fechado não serve. Nem a Bíblia fechada na sua casa serve. Ou se tiver aberto na estante e você não lê, ele está fechado. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, do mensageiro, que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Um pé sobre o mar e sobre a terra. Eu também nunca vi um anjo ter esse poder, fazer isso. Na visão, essa referência é somente a uma pessoa. Assim, me aproximei do mensageiro e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele continua falando livrinho, porque era um livro pequenino que estava aberto. Ele me disse, ele quem? A voz que vinha do céu. Quem está falando agora é a voz do céu. Ele me disse, pegue-o, coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Ele sentiu um amargor no estômago, já que o estômago não tem papilas degustativas como tem a língua, a boca. O estômago, a gente só sente o resultado do amargo. Então nós temos aqui o resultado do que aconteceu com João, né? E aí continuando diz, então me foi dito, de onde? A voz do céu. É preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Quando Ezequiel comeu o rolo, ele comeu para quê? Qual era o propósito dele comer o rolo? Para ir falar para Israel. No tempo do fim, irmão Pedro, João está comendo o livrinho, não para falar para Israel, porque agora estamos, não é mais Israel, agora é uma nova aliança, olha a diferença. Agora você vai comer o livro, para que com essa alimentação vocês vão falar a povos, nações, línguas e reis. Para aqueles que continuam dizendo, o povo de Israel continua sendo o povo de Deus exclusivo. Não. O texto aqui é claro. O texto de Ezequiel, que inclusive tem uma tipologia, Israel, em todas as épocas vai ser o povo espiritual de Deus, principalmente se for numa linguagem profecia, numa linguagem em símbolos, que é o caso de Ezequiel. O Israel ali não significava apenas o povo da qual Ezequiel pertencia, não. Mas tem uma linguagem espiritual também apontando para um povo, todo homem que se converte ao Deus verdadeiro e guarda os seus mandamentos, torna-se um filho de Abraão ou um israelita espiritual. Ok? Mas aqui no Apocalipse ele é muito mais claro. Ele não fala a Israel como mandou Ezequiel. Aqui é a todos os povos. Aos judeus, aos gentios, de todos os povos. Aqui não está excluindo ninguém, não. Ele não diz há muitos povos, nações, menos a Israel. Ele não está dizendo isso, não. Todo mundo. O mundo inteiro precisa. E aqui, olha, eu tenho uma coragem de dizer que esse texto ele poderia ter dito assim, ó, é preciso que você profetize pela última vez. A última vez. Porque se você ler o capítulo 10 e 11 de Apocalipse, está falando do fim. As duas testemunhas de luto
que está no capítulo 11. Essas são as duas pessoas, simbolizando aqui 2 tipos de poder nos servos de Deus. Alguém no mesmo espírito de Elias e no mesmo espírito de Moisés. Alguém que conhece as Escrituras e que tem o poder do Espírito Santo para realizar prodígios e milagres. As testemunhas de Deus vão ter essas 2 características. É por isso que as testemunhas do capítulo 11, lá, elas têm esse poder de trazer a última profecia no planeta Terra. Lá no capítulo 11. É por isso que eu digo que essas 2 testemunhas do capítulo 11 são as mesmas 144 mil do capítulo 14. Porque os 144 mil também é dito a eles. Lá no versículo 6. E tinha um evangelho para proclamar a quem? A povos, multidões, nações e línguas. É uma repetição de fatos. As 2 testemunhas do capítulo 11 são as mesmas testemunhas, 144 mil, que vai testemunhar do Deus verdadeiro sobre a terra. Tanto Moisés e Elias, eles só falavam o que Deus mandava. Os 144 mil que a gente vai ver aqui no final, eles só falam o que Deus manda. Eles não têm erro na boca deles, são perfeitos. Atingiram a perfeição de Cristo espiritual para realizar essa última profecia. Olha que coisa. Então, para o tempo do fim, é necessário que ele profetize de novo. Isso é tão claro que eu estou falando do tempo do fim, que aí no versículo 6, um pouquinho antes aí, 10, versículo 6, o Senhor vai dizer assim, não sei nem se eu coloquei esse verso aqui, mas coloquei. O Senhor vai dizer assim para ele, para João, João, esse mensageiro poderoso que está com o pé sobre a terra e o outro sobre as águas, ele diz assim, eu juro, pelo nome daquele que está sentado no trono, que não tem mais demora. Isso aqui não aconteceu em 1798, como algumas igrejas pregam. É mentira. Se alguém disse para você que essa profecia do capítulo 10 e 11 se cumpriu na Revolução Francesa em 1798, é um mentiroso. Porque o próprio texto do capítulo 10 diz: não há mais demora a partir de agora. A partir do momento em que começa o processo do julgamento. Que é o que vai acontecer aí. Imediatamente após essa fala aqui, começa o julgamento. João recebe uma fita, começa a medir. E quando ele começa a medir, começou o julgamento, as 2 testemunhas começam a pregar imediatamente. Apocalipse 14. Quando o primeiro anjo anuncia o julgamento, temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou o seu juízo, e adorai, porque chegou o seu juízo. Quando eles começam a pregar, começa o juízo. Idêntico. Idêntico. Você não pode, você cria um paralelo. Você pega o capítulo 10 e 11, que é uma visão só, escreva um paralelo. Pega o capítulo 14 e bota na outra coluna, e vá comparando. Você vai encontrar, não é uma coincidência não, você vai encontrar 10, 12 similaridades, apenas com linguagem diferente. Ok? É assim que se examina o Apocalipse. Não é no livro dos outros não, é nas Escrituras, observando cada detalhe. E aqui ele diz bem claro, você vai comer este livro para que você possa profetizar o mundo, uma última vez. E ele diz bem claro aqui no versículo anterior. Ele diz assim, quando você comer, a primeira mensagem do anjo falou assim, quando você comer vai ser o que na sua boca, Eva? Doce, como o mel. Olha que comparação, o mel é doce? É doce que eu não consigo comer muito porque é doce demais, não é? Como diz aqui no Nordeste, é tão doce, irmão Pedro, que ripuna. Eu não sei o que é ripuna. Alguns falam a ripuna. É tão doce que você fica, dá aquela, né? O corpo treme assim, como se assim, tá doce demais, pare por aí. Senão você vai ficar um diabético. Né? É mais ou menos isso. E aí, olha só. Só que na segunda voz, a voz que vem direto do céu, ele vai diferente. Ele vai dizer assim, no seu estômago, uma comida, ela vai direto para o estômago,
A não ser que você tivesse sido alimentado por uma sonda no hospital, mas isso não é normal. No seu estômago vai ser amargo, mas na sua boca vai ser doce. Ora, nós não estamos falando de comida, nós estamos falando de palavra. Quando é que a palavra de Deus é doce na nossa boca? Meus irmãos, olha o cenário que a Bíblia está me apresentando para o tempo do fim. Um cenário de grande dificuldade para os verdadeiros servos de Deus, o remanescente. A própria igreja cristã está o perseguindo. 99% da igreja em apostasia, que diz ser cristão, vai estar perseguindo esse remanescente. E esse remanescente está vivendo num cenário muito difícil, de muita complicação. E de repente, ele recebe do céu uma revelação, um livro, que ele vai comer, irmão Pedro, e agora ele vai sentir sabor no que ele está comendo. Ele está lendo a palavra e está entendendo. E sabe o que significa doce como mel? É quando você está lendo e está entendendo. É muito gostoso quando você lê a Bíblia. Eu não sei quantas vezes eu sozinho examinando a Bíblia, e aquela revelação veio, a compreensão daquela palavra que eu li há anos e não entendia. Mas eu fico tão emocionado que eu me levanto, eu começo a chorar, de um canto para o outro ali e tal. Aquilo me... E eu fico com o nariz entupido de tanto chorar, e eu fico agoniado. E adoeço, porque o meu sistema imunológico dá uma queda, porque... Né, é igual o Daniel, ficou doente uma semana porque recebeu uma revelação de Deus. Porque ali, meus amados, é algo muito gostoso. É um refrigério que você sente dos céus. É algo assim que só... Eu não tenho como explicar. Só quem sente. E eu estimulo você a sentir isso. Vá para a palavra. Dedique tempo. Ore. Leia, releia, releia, releia. E Deus vai mostrar. Aquilo é muito doce. Aquilo é muito doce. É tão doce que eu peguei o bom costume de nas madrugadas, quando eu acordo de 4 horas, quando eu estou meio perturbado, assim, quando tem algum problema da igreja, de algum irmão que está passando e a gente sente essa pancada, né? E eu acordo de madrugada e não consigo dormir, 4h30, eu começo a orar. Me deito, fecho o olho no escuro e começo a orar. Senhor, me revela, Senhor, me revela. Eu oro tanto que eu tenho um sonho, e no sonho, muito leve, eu começo a pregar, começo a citar um verso da Bíblia que eu não entendia, e o Senhor me revela aquele verso. Quando eu acordo, aquele verso está todo destrinchado ali. É algo maravilhoso demais. É algo maravilhoso. Aquilo é muito doce. É doce demais. Sabe quando é que se torna amargo? É quando você vê que esta verdade, que é doce demais para você, é rejeitada pelo mundo. Que você mostra para eles, eles não querem. E que você sabe que essa verdade que você está pregando às pessoas, as pessoas vão lhe odiar por causa disso. Jesus recebeu do Pai aqui na terra o mais doce favo de mel da palavra. Mas ele chorava direto. A Bíblia cita pelo menos 2 momentos em que ele chora. Sobre Jerusalém, a cidade que ele mais dedicou, que ele fez as pregações mais contundentes, as mais profundas espiritualmente. Ele chorou sobre Jerusalém, porque aquele povo não ia receber aquele favo de mel, não queria nada com a palavra de Deus. Ele chorou de novo lá em Lázaro, porque tanto ele bebeu naquela hora, direto do pote de mel do Pai, como também ele viu ali a incredulidade do povo. E ali era o último milagre que ele ia fazer. Ele sabia que depois dali era a sua rejeição final e começaria uma tortura na vida dele. A Bíblia diz 3 vezes que ele se perturbou muito em espírito. Isso é o amargor. Quando você tem uma palavra que é a solução, que é a vida das pessoas, e as pessoas rejeitam aquilo, isso é muito amargo. A realidade da palavra digerida, ela se torna amargo, porque o resultado acontece no estômago. Isso é, meus amados, é de grande poder essa mensagem. Veja só o que a Bíblia fala sobre a questão da palavra, a revelação, o conhecimento inicial, como ela é doce, ó. Como ela é doce. No livro do Salmo 119,
que é o salmo todo dedicado à lei de Deus, é a maior escritura da Bíblia, o maior salmo. O Salmo 119 tem 165 versos. Eu acho que é 165 versos, ou mais um pouco. 176, não é isso? 176 versos, Salmo 119. Ó, todo dedicado à lei de Deus, aos mandamentos, né? Que a igreja evangélica hoje diz que não serve de nada. Olha o que é que ele diz lá, ó. O que é que Davi diz no Salmo 119? Quão doces são o quê? As tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Você percebe que Deus, ele é tão maravilhoso que o que ele diz para uma pessoa aqui, ele vai dizer para o outro, fazer esse complemento, que o que significa doce na boca de Ezequiel, doce na boca do apóstolo João, era o conhecimento da palavra. Não é? Não é fazer como um pastor sensacionalista aí na internet, que pegou, irmão Pedro, uma página da Bíblia, rasgou e botou na boca e comeu, porque Deus mandou ele comer aquele pedaço. Não tem sentido isso. Isso aí é um sensacionalismo sem sentido. A palavra de Deus, ela não traz essa informação literal, física, ela traz ao homem racional. A palavra de Deus, ela estimula o homem a pensar, mas a pensar no espírito. Não é a pensar no físico, não. Infelizmente tem disso. Mais um verso. Olha o que diz aqui, ainda no Salmo 19. A lei do Senhor, a lei aqui do Senhor, lei aqui é a palavra Torá, que significa a escritura. Não é aqui os 10 mandamentos, não. Aqui é a escritura toda. A escritura no sentido do que Deus está mandando você fazer. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Olha o que ele diz aqui, ó. Revigora, aquele alimento que traz vigor. Não é? O alimento não traz vigor? Você está morrendo de fome, morrendo de sede. Quando você come e toma um copo d'água, o que acontece? Você não sente o corpo abastecer imediatamente? Sente imediatamente. Ó, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. O mel. Vocês já tomaram mel direto do favo? Mas já mastigaram o favo de mel? É mais gostoso do que o mel na garrafa. Você, quando pega o favo de mel e mastiga o favo junto com o mel, é mais delicioso. Pedrinho falou se a abelha... eu já fiz isso, Pedrinho. Eu já mastiguei favo de mel com ferrão lá dentro. Os beiços do sujeito fica estranho, viu? Mas é uma delícia. Quem já teve o privilégio, eu já tive o privilégio de tirar o mel da abelha, né, nessa aventura, é delicioso demais. Pois bem, assim é a palavra. E mais um verso, o livro de Provérbios. As palavras agradáveis, as palavras de Deus que agrada o espírito, no sentido de trazer resposta, né? São como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Lindo, né? Assim é a palavra de Deus. Tem muita gente buscando cura aqui ou ali, né? Mas a doçura de verdade, a doçura do mundo, meu irmão, é açúcar branco, só dá diabetes. Essa daqui é diferente. Isso aqui é mel, a palavra de Deus. Pois bem, vimos aqui a palavra da doçura, quando entra na boca. Agora vamos ver a palavra da amargura. Que momento ela se torna amarga? A palavra é que é amarga, ou são as consequências da pregação que traz a amargura? Aqui, irmão Pedro, o que trouxe a amargura a Ezequiel na visão e a João na visão, não foi o alimentar-se, foi a digestão, foi o resultado. Olha o que acontece. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro. De novo, rolo de um livro na mão de alguém. Ó, tanto rolo de livro em Ezequiel, Apocalipse. E estendia-se diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora,
e nele estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Olha onde é que está aqui a amargura. Lamentações, gemidos e ais. Muita dor, muita amargura. Quando leu o que estava escrito, porque nesse contexto, aquelas palavras eram palavras de juízo para quem estava lendo. Mas a palavra de Deus, quando ela se torna palavra de libertação, quando ela é resposta, quando ela é refrigério, ela é doce como mel. Ela só se torna amarga para aqueles quando ela está levando o juízo. Continuando. Vamos então para a palavra profética. Doce para quem fala, amarga para quem recebe. Doce para quem fala, porque aquele que está falando está executando o juízo de Deus. Ele já está salvo daquele juízo. Mas aquele que recebe é amargo. E como isso ocorre? No próprio Apocalipse, nós vamos encontrar as respostas. E ele disse em alta voz, Apocalipse 14, versículo 6, em diante. E ele me disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Veja que o mensageiro está anunciando o quê? Juízo. O foco da mensagem é anunciar um juízo. E porque o juízo está começando, é que ele apela para que as pessoas adorem a Deus e obedeçam. Mas o foco da mensagem é o juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar, a fonte das águas. Então um segundo anjo, um segundo mensageiro, seguiu dizendo. Olha a mensagem de juízo. Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Veja que esta palavra se tornou amarga porque você está chamando pessoas de prostitutas. Vai estar chamando a igreja de prostituição. Isso é amargo para quem escuta. Se alguém chegar e disser para você, você é babilônico, você vive numa igreja que é Babilônia, só prega mentira, essa palavra vai soar doce ou amarga? É só amarga. E ele começou aqui, continuando. Um terceiro anjo os seguiu dizendo, em alta voz, sempre voz alta. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, também beberá de novo. João comeu o livro que era doce, mas agora eles estão bebendo um vinho. O vinho do furor de Deus, que foi um vinho do furor. Não é o vinho doce não, o vinho do furor, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre, com gasolina, né? Ardente na presença dos santos anjos do Cordeiro. Então veja, você já imaginou como é amargo, Eva? Você que prega um Jesus Cristo, a vida inteira nós pregamos a salvação para as pessoas da graça. A gente sai na rua dizendo, Jesus quer te salvar, mude de vida. Você vai se salvar se você ouvir as palavras de Cristo, siga Ele, é muito bom pregar isso, não é? Mas já imaginou você ter que pregar isso para as pessoas? Se você aceitar a marca da besta, você vai receber 7 pragas nas costas. Você vai sofrer com sangue, com fogo, com calor, com todo tipo de desgraça. Você vai entrar num nível de depressão que nem um ser humano já provou, chamado de grande angústia. Que é você procurar Deus como alguém que está procurando o ar para respirar, mas não consegue, no desespero, vai pedir a morte e a morte vai fugir de você. Que é a descrição, o que eu estou falando aqui é o que o Apocalipse está dizendo. Com outras palavras, não é o que o Apocalipse está dizendo. Você dizer isso para as pessoas, já imaginou? As pessoas, elas podem rir da sua cara, dizer que você é um fanático, um louco, um maluco. As pessoas podem dizer, eu não aceito essa sua palavra, porque eu só aceito palavras bonitas, boas, que o meu pastor da minha igreja só prega coisas bonitas, eu não aceito a sua palavra. Elas podem dizer claramente, né? Eu não estou preparado para ouvir isso, eu rejeito isso, vou continuar na minha... Então já imaginou quanto isso é amargo para quem prega isso aqui? Por isso que se torna amargo no estômago. Uma coisa, irmão Pedro, é eu estar comendo na minha casa, na minha mesa, recebendo alimentação, é muito doce. Outra coisa é você ir lá para a rua e pregar, aí é que se torna amargo.
Livrinho não é apenas uma mensagem simples, mas é também uma mensagem breve. Porque num livro de 800 páginas, você fala muito. Mas no livro pequenininho, Pedro, você fala pouco. Então a mensagem é breve. Eu amo as mensagens breves. Eu amo escrever livros fininhos. Eu não tenho essa capacidade. Eu amo escrever pouco e falar muito. Jesus tem essa capacidade, eu não tenho, a gente não tem. Mas é muito bom, porque esse é o Evangelho de Deus. Nós vivemos dias, viu, Fernando, em que os grandes teólogos do mundo têm se preocupado em escrever muito, em falar muito, não atinge ninguém. Os que escrevem muito e falam muito, atinge uma pessoa em milhões. Apenas um que vai pesquisar com profundidade. 99,999% das pessoas do mundo não vão. Primeiro que um livro de 2.000 páginas, as pessoas não leem. Até quem lê se perde no meio do caminho. Jesus nos mostrou como é que faz. Fala pouco, dizer muito. É o Espírito de Deus quem ensina muito. Com poucas palavras. Então, é uma mensagem breve. Veja bem. E jurou por aquele, o anjo. O anjo que estava com o pé, visão do capítulo 10, que manda João comer o livro. Versículo 1 e 2 que a gente leu. Um pé na terra e outro no mar. Né? E ele diz assim, ó. Aquele anjo, aquele mensageiro de Deus jura por aquele. Aquele quem? Ele jura em nome de Deus. Sabe por que ele está jurando? Porque nenhuma palavra é dele. Ele está transmitindo na íntegra o que Deus mandou ele dizer. Então ele jurou por aquele que vive para todo sempre. Apocalipse vai mostrar que só tem um que esse termo é dado a Deus. O que vive para todo sempre. Capítulo 5, capítulo 4, capítulo 15, são vários capítulos que Deus vai ser identificado como aquele que se vive para todo sempre, aquele que está sentado no trono, são referências ao Pai. E jurou por aquele que vive para todo sempre, aquele que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo, não haverá mais demora. Visão do capítulo 6. João, o livro é pequenininho, porque a mensagem tem que ser breve, não há mais demora, não há mais lugar na mensagem de Deus, no Evangelho eterno, para crentes filosóficos, para pastores que estão viajando na maionese, pregando 1 hora de filosofia nas igrejas. A mensagem tem que ser curta, grossa, simples. O Evangelho de Deus é simples. Jesus veio pegando simples, numa linguagem simples, direta. É muito objetivo. Tem muita gente querendo chamar a atenção. Uma vez eu recebi um presente de um pastor amigo, que ele me deu um livro, A Oração de Jabes. Porque um grande pastor dessa igreja que eu pertencia, foi lá na conferência geral, não sei aonde, e aí disse assim, olha, esse cara aqui é doutor. Só tem um verso na Bíblia, Jabes, só aparece um lugar na Bíblia. E Jabes orou e Deus atendeu a oração. Só tem, Simão Pedro, não tem mais nada. Não tem dizendo que Jabes pediu, não tem dizendo que Jabes foi atendido, não tem dizendo que Jabes é um homem de oração, não tem nada, só tem isso. Aí o cara pegou esse versinho aqui, com a sua filosofia, como grande escritor da inteligência humana, ele escreveu um livro com essa passagem. E aí, os seguidores de homem falam assim, meu amigo, como é que um doutor escreve um livro baseado numa passagem, o cara fez... Aí começaram a seguir esse doutor. Porque o cara é mais inteligente do que Jesus. É disso que o mundo está cheio. Mas aqui no Apocalipse Deus está dizendo, no tempo do fim é um livrinho. Pare de filosofar. Pare de encher a mente do povo. Hoje a maioria dos pastores, quando vai pregar um estudo bíblico, eles vencem pelo cansaço. É 2 horas rodeando. Vai direto ao assunto. É 2 horas cansando o povo para enfiar uma filosofia, para enfiar um engano na cabeça do povo. É 2 horas rodeando. Vai direto ao assunto como Cristo ia. Por isso que ele está dando um livrinho.
e um livrinho de uma mensagem breve, porque não tem mais tempo, não vai ter mais demora. Por isso que não é um livrão, por isso que não é um rolo, é um rolinho, um livrinho. Pouca mensagem, poucas palavras, mais direto ao assunto. E se aqueles dias não fossem abreviados, olha só como é rápido. Nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, em plena harmonia com o livrinho pequeno, o livro curto. Porque o Senhor executará a sua obra, diz o livro de Romanos, sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Essa é a mensagem do livrinho dos últimos dias. E quem comeu esse livrinho? Quem vai comer esse livrinho? Vamos mudar aqui a pergunta. Quem vai comer esse livro? Quem vai comer? Eu me candidato. Se você quiser também se candidate a comer desse livrinho. Tem coragem de sentir o amargor? Eu quero sentir o doce. O amargor é a consequência, mas o doce é inigualável, né? Vamos lá, ó. Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 1 vai dizer quem são as pessoas que vão comer esse livro para executar, igual as duas testemunhas lá do capítulo 11 de Apocalipse. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na sua testa, ou na sua fronte, né? Na sua fronte, na sua testa, o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som do céu, igual João viu, a voz do céu. Um som do céu, como de muitas águas e de um forte trovão, igual do capítulo 10. 7 trovões, alguém que do céu falava, né? Só que agora, irmã Eva, olha o texto aí como é maravilhoso. Isso é o que ele ouviu, João viu na visão. Era como o som de arpistas tocando suas harpas. Eles cantavam, os 144 mil, cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Veja que nesta cena aqui, eles já estão no céu, cantando para Deus e para Cristo. Mas antes de ir para lá, eles foram selados aqui. E antes de ir para lá, eles executaram esta obra aqui, que é o importante. Estes são o que, quando estavam aqui, não se contaminaram com mulheres. Não se contaminaram com doutrinas de igrejas mulheres, pois se conservaram castos. Não é que não teve relação sexual com mulher, não. Porque se fosse assim, irmão Pedro, nenhuma mulher salvaria. Nenhuma mulher fazia parte dos 144 mil. O texto não é literal. Não participaram de doutrinas de igrejas. Eles conservaram casto que não colocaram para dentro dele, não se prostituíram com falsas doutrinas, não se venderam para sistema religioso, para placa de igreja, para pastor, para ninguém. Não se prostituíram. Não venderam seu corpo, a sua vida, para fazer vontade de igreja nenhuma. São castos. Por isso eles seguem o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vá. Foram comprados dentre os homens da terra, né? E foram apresentados a Deus, ou ofertados a Deus como primícias para Deus e para o Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na sua boca. Por que não foi encontrado na boca dele? Porque na boca deles foi colocado um livro de mel, meu irmão. Não era mel adulterado, não era mel puro. Por isso que não há engano na boca deles. Porque foi encontrado em suas, não foi encontrado mentira nenhuma em suas bocas. Eles são o quê? Imaculados. Os 144 mil. Apocalipse 14, de 1 a 5. E aqui nós temos aqueles que vão comer o tal livrinho que João disse. E vão comer para falar aos povos, multidões, nações. É o verso 6 aí, o próximo. Né? Pregar, né? Aos povos, multidões, nações e línguas. E para concluir, meus amados, em tempos de confusão espiritual, pelo excesso de teologias filosóficas e pouca verdade simples, os servos de Cristo precisam se alimentar da palavra pura, sem distorções, como quem busca o sustento para a vida. Só uma fé firmada na verdade revelada pode gerar força, discernimento e coragem para anunciar
a última advertência ao mundo. A boca de quem prega sentirá a doçura da verdade, mas o que recebe a palavra de juízo certamente sentirá a amargura por não atender aos apelos dessa última mensagem, que é a última refeição servida pelos céus aos homens da terra. Que nós estejamos com o nosso paladar, com a nossa mente, com a nossa boca receptiva a tão sagrado e tão nutritivo alimento, para que no poder de Cristo a gente anuncie às nações aquilo que tem feito tão bem à nossa saúde e à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.